Muito bem, irmãos. Vamos já dar início aqui à nossa escola sabatina. Quem já chegou, chegou. Quem não chegou, vai chegando daqui a pouquinho, tá bom? Nós vamos estar abertos aí para comentário. Eu vou colocar agora o microfone no mudo de todo mundo. Se tiver algum comentário, na verdade, eu vou pedir que vocês me ajudem com comentários. Levanta a mãozinha aí que eu vou. Abre o seu microfone e você nos ajude aí também na lição dessa semana. E a lição dessa semana, inclusive, foi uma lição assim muito pertinente. É uma lição que, para nós, adventistas do sétimo dia, é uma lição assim muito boa, uma lição que nos ensinou muita coisa, nos relembrou muita coisa, e é o que nós vamos ver agora juntos, tá bom? Essa é a forma interativa que temos para a gente conversar, para a gente bater o papo, se rever, né? Ver a cara um do outro, isso aí é legal demais, às vezes na live que a gente faz ali, não dá para ver um ou outro, e aqui na Zoom, pelo menos, a gente consegue se ver, consegue olhar um para a cara do outro, já mata a saudade um pouquinho. Mas vamos começar com uma oração, do jeito que você está. Feche seus olhos, nós vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, que privilégio importante é estar na Tua presença nesse sábado, junto com os nossos irmãos. Fortalecer a fé um do outro é extremamente importante e nós estamos com saudades de estarmos na igreja da forma que nós estávamos antes. É bem verdade que quando voltar ainda não vai ser como era antes, mas nós te pedimos encarecidamente que o Senhor possa reaver toda essa situação e nos ajudar, ó Deus, a voltar com a normalidade, para que avancemos rumo ao fim das profecias como estudamos nessa semana. Nos abençoe agora no estudo da tua palavra, fica conosco, que os irmãos que vierem chegando também possam ser abençoados pelo estudo da tua palavra que já tivemos nessa semana e que a revisão agora seja uma bênção para nós em nome de Jesus. Amém. Muito bem, lição dessa semana, lição Bíblia e as profecias. Bíblia e as profecias. Gente, não teve, acho que, melhor dia para a gente voltar com a nossa lição, com o nosso, na verdade, voltar não, né? Começar com um momento, assim, de interatividade, com um momento, assim, de que a gente pode entrar e conversar e tudo mais, do que esse dia, do que essa semana, né? Com essa lição aqui, a lição Bíblia e as profecias. Porque essa semana nós falamos, por exemplo, sobre o nosso método de interpretação da Bíblia. Nós falamos essa semana também de o princípio dia ano, que é um princípio muito importante para a gente compreender as profecias. Essa semana também nós falamos sobre chifre pequeno. Essa semana a gente falou sobre juízo investigativo e falamos sobre tipologia, que é outra parte importante também na interpretação bíblica. Então, essa semana foi uma semana muito importante para a nossa compreensão um pouquinho melhor da Bíblia. Na verdade, essa lição desse trimestre tem sido uma lição muito boa. Estamos hoje começando a lição 12, né? Mas vamos lá, vamos para compartilharmos um pouquinho do conhecimento que nós adquirimos essa semana. Vamos revisar esse conhecimento. A primeira coisa é sobre o verso para decorar. Eu não sei se vocês têm essa mesma interpretação que eu tenho, mas o verso para decorar já deixou de ser o verso para decorar há muitos anos. Porque o povo não decora mais o verso para decorar. Você chega na igreja e pergunta assim, gente, verso para decorar. O povo só lê. É assim ou não é? Mas esse verso, especialmente, pelo menos eu pude não só decorar, mas relembrar esse verso essa semana, que é o verso de Daniel, um verso áureo para os adventistas, né? O adventista que não sabe ler esse verso, o adventista que não sabe interpretar esse verso, o adventista que não sabe de cor esse verso, ele está devendo um pouquinho aí nessa conta. E o verso é Daniel 8,14, que diz, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E agora eu já quero começar abrindo o microfone de vocês. Quem quiser participar, levanta a mão e diz assim, eu quero participar, porque a pergunta para vocês é, qual é a importância das profecias para a igreja adventista do sétimo dia? Vamos lá, quem quer nos ajudar aí com essa pergunta? Qual a importância das profecias para a igreja adventista do sétimo dia? Irmão Osmarino. Irmão Osmarino não. Irmão Analício, perdão. Irmão Analício. Vamos lá. Pastor, essa pergunta é a seguinte. Para nós, adventistas do sétimo dia, a profecia é uma identidade.
Muito bem. Ela rege junto com a gente. E eu estava dizendo aqui, sempre aparece uma lição que diz, Jesus disse. E eu estava lembrando que em 1980, por aí, eu tinha um amigo que era comportor, a gente conversando, chegou numa empresa para vender uns livros. E o cara atendeu ele mal. E ele deixou um folheto, o cara depois jogou fora. Aí caiu no bolso. Jesus disse. Olha aí. E ele foi embora. No outro dia o cara foi desesperado. O que Jesus disse? E agora? Vou fazer o quê? Aí, como comportou, você sabe que é teimoso, sim, voltou de novo lá. Quando ele voltou lá, o cara disse, o que foi que Jesus disse? Aí ele foi explicar, Jesus disse isso, de São João. E ele terminou fazendo uma venda quase para o ano inteiro. Quem imaginou? Então, eu acho que quando Jesus diz, é a verdade. E a verdade é que a nossa identidade rege em cima das profecias de Jesus. Que legal, que legal. Alguém mais queria contribuir? Qual a importância das profecias para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quem mais quer contribuir para nós? Podem ficar à vontade, viu? Bem à vontade mesmo. Vai lá, irmã Dileuza. Acho que está mudo aí o microfone. Liga aí, pode ligar aí o microfone aí na telinha aí, pode ligar. Tá à vontade, aberto aí. Eu estou tendo um pouco de dificuldade de acompanhar aí, porque eu estudei a de jovem. E a de jovem, ela é um assunto um pouco diferente, sim, apesar que seria muito bom para todos os jovens que pretendem se casar. Em relação às profecias para a Igreja Adventista, como se diz, o documento, é uma comprovância de que realmente, como adventista, estamos falando a verdade e não falamos aquilo que vem da nossa cabeça, mas que realmente é o que está na Bíblia e temos praticado aquilo que é eficaz, ou seja, ela é real, porque as profecias vêm se cumprindo e nós não falamos aquilo que vem porque eu sou pastor João Filho, ou porque eu sou irmã de Leus, eu vou falar aquilo da minha cabeça, eu criei. Não. Então, aí está provando que realmente nós estamos faltados dentro da verdade. Amém, amém. Bom, gente, quando você começa a analisar as profecias, o que o irmão Analiso falou, é extremamente importante porque as profecias são uma identidade da Igreja Adventista. Concordam comigo? As profecias é aquilo que demonstra o que a Igreja Adventista é. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não seria a mesma se não fossem as profecias. Está ali na identidade, ali, se a gente fosse pegar um documento de identidade da Igreja Adventista, ia estar ali, profecia, dentro da nossa identidade de algum momento. Tanto que o verso áureo aqui, que a gente já mencionou, Daniel 8,14, fala sobre uma profecia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nasce dentro do estudo da profecia deste verso aqui, que é de 2.300 tardes e manhãs. Então, é mais do que importante as profecias para a Igreja Adventista. Logo na introdução da lição que nós estudamos essa semana, ela fala sobre um método que a Igreja Adventista usa para a interpretação das profecias, que é um método, na verdade, de interpretação da Bíblia como um todo, que é um método historicista. É um método que você pega a história e analisa o passado, o presente, com a perspectiva do futuro, como os livros de histórias fazem. Pastor, e tem algum outro método possível para estudar a Bíblia, para interpretar a Bíblia? O povo interpreta de outro jeito? Sabia que tem? Tem. E eu vou te dizer que tem algumas igrejas que usam um método preterista. Preterista é referência ao pretérito, ou seja, ao passado. A maioria, tem muitas igrejas, não vou falar a maioria não, mas tem muitas igrejas que usam esse método preterista para dizer assim, não, essas profecias não são para o futuro, as profecias já aconteceram todas no passado, era para o povo de Israel, era para o povo lá da antiguidade e tudo mais, não é para nós. Então, nenhuma profecia é para o futuro, segundo esse método preterista de interpretação da Bíblia. Tudo já aconteceu no passado, tudo já se cumpriu.
Um outro método é o método futurista. É um método que nada está acontecendo agora. É tudo para o futuro, é tudo para o tempo do fim, é tudo lá para frente, jogam lá para frente. Ou seja, nenhuma profecia já se cumpriu ou está se cumprindo. Tudo ainda vai acontecer. É um método futurista. Como, por exemplo, as profecias sobre a volta de Jesus. O método futurista acredita que as profecias já não estão se cumprindo agora, vão se cumprir ainda. Então, jogam tudo para o futuro, método futurista. Esses são alguns exemplos. Mas sobre o nosso método historicista, a parte de domingo fala sobre isso, o historicismo e as profecias. O método historicista, como eu já mencionei, é um método que interpreta bem parecido com os livros de história. Vai pegar o livro de história e vai olhar, por exemplo, assim, as profecias de Daniel, Daniel capítulo 2. Aí você olha para o livro de história, tudo está ali de Daniel 2, está no livro de história. Você vai pegar o Império da Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império da Grécia, o Império de Roma, e depois as 10 divisões dentro do Império de Roma, você vai ver tudo ali de Daniel capítulo 2, está dentro dos livros de história. Esse é o método historicista que nós usamos para a interpretação da Bíblia. O método historicista nada mais é do que você pegar a história e analisar passado, presente, com a perspectiva do futuro, e tudo isso vai se cumprindo através da história. Esse é o método que nós usamos para interpretar as profecias, para interpretar a Bíblia. O livro de Daniel, inclusive, nos ajuda muito a entender esse método historicista, tanto que você vai ver ali o livro de Daniel pautando as profecias dentro de um período da história. O passado, o presente e o futuro acontecendo dentro das profecias de Daniel, provando claramente de que o método historicista é o melhor método de interpretação da Bíblia. Se você for pegar só na perspectiva do passado, você nunca vai entender completamente as profecias. Porque, por exemplo, Daniel capítulo 2, o passado nós já vemos acontecendo até o pé da estátua. Mas e aquela pedra que vem e derruba a estátua? É o futuro. Então, nós temos o passado, o presente acontecendo nos pés da estátua e o futuro que está para acontecer. Então, o método historicista que pega passado, presente e futuro dentro da história é o melhor método para se interpretar. Não dá para a gente só jogar tudo para o passado ou tudo para o futuro, porque as profecias vêm acontecendo dentro da história, por isso chamamos de método historicista, tá certo? Agora, se você pegar também Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, é a mesma profecia, só muda de forma de apresentar a profecia. Por exemplo, Daniel 2 é uma estátua. Daniel 7 e 8 são animais. Mas são os mesmos reinos. Ou seja, tem aí uma sequência histórica. Queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo, em João 14, 24, só para a gente dar uma conferida aí nesse assunto aí do método historicista. João 11, 14. Quem está com a Bíblia aí pode conferir comigo. João 4, eu falei 11, 14, perdão, é 14, 24. João 14, 24, perdão. João 14, 24, estou vendo aí que mais algumas pessoas já chegaram aí com a gente. Damiri, seja bem-vinda, irmã Graça, Jackson, Eunice, que é a minha mãe, sempre marcando presença aí. Cleberton, bom ver vocês aqui, tá bom? Vamos lá, João 14, 24, daqui a pouquinho vou fazer mais uma pergunta, eu queria a participação de vocês. João 14, 24, o texto diz o seguinte: quem me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, veja bem, o texto aqui está falando que as profecias, você nem precisa acreditar na palavra daquela pessoa que dá a profecia. Mas se você olhar pela história, você vai perceber que as palavras da profecia são palavras vindas do Pai. São palavras dadas pelo próprio Deus. Então, a própria história vai revelando quem é Deus. A própria história vai revelando que Deus é aquele que deu as profecias. Agora, tem uma parte importante para a gente interpretar profecias, interpretar a Bíblia, principalmente, que é o princípio dia-ano. É o princípio dia-ano. A minha pergunta agora eu vou abrir o microfone para quem puder participar e quem quiser participar. Aí você levanta a mão assim, pastor, eu queria aqui ajudar. O que é o princípio dia-ano? Vamos lá, queria ouvir de vocês, está aberto aí o microfone. Quem está com o microfone aí no mudo, tira do mudo e ajuda aí participando. Quem gostaria de ajudar aí? O que é o princípio dia-ano? No que consiste o princípio dia-ano? Vamos lá, quem pode nos ajudar aí?
Levanta a mãozinha aí e nos ajuda. Já ouviu falar do princípio de ano? O que é o princípio de ano? Olha lá, irmã Analice. Pastor, o que eu entendo nas profecias de Daniel é que o que ele referiu um dia significa um ano. Ok. E aquelas 2.300 tardes de manhã e manhãs, ele colocou que o santuário seria purificado. Okay. Por que purificado? Porque Jesus ia chegar naquele local do santuário. E aí as coisas iam ser diferentes de antes. Então, como o senhor falou, às vezes as igrejas falam que é coisa do passado, não é coisa do passado, é coisa do presente. Exatamente. O passado ficou lá em Daniel, mas a profecia continuou indo para frente. Presente, passado e futuro acontecendo dentro da profecia. Futuro. Perfeito. Irmãos Marino, levantou a mão aí também, princípio de ano. Liga aí o microfonezinho aí, tá no mudo. Na realidade, bom dia a todos, feliz sábado. Na realidade, pastor, eu entendo o seguinte, o princípio de anos, em algumas partes da Bíblia, né? Em alguns momentos, essa profecia está se referindo realmente ao que o irmão Analice falou, que um dia, para Deus, é como se fosse 1000 anos para nós, vamos dizer assim, né? Uhum. E na profecia de Daniel aqui, é que durante esse período de 2.300 tardes de manhã, significaria um período profético de 1.260 anos, né? Sim, sim. E, na realidade, alguns não entendem assim como nós entendemos. Exatamente. Porque, na realidade, a nossa igreja ela nasceu já no final desse período aqui, 2.260 anos, né? Isso mesmo. Então, eu acredito que para nós é importante nós estudarmos de uma maneira que possamos compreender. Muitos não entendem assim para explicar para o público, mas pelo menos para nós devemos compreender. Exatamente. Essa ideia aí de princípio de anos. E complementando aqui, muitas das vezes essas profecias desse período ele vem representando através dos símbolos. Dos animais, dos chifres, tudo isso para representar esse período. Então, por isso a importância de estarmos estudando para decifrar cada um deles. Perfeito. Perfeito. Bom, para a gente só confirmar esse período dos 2.300 anos, que cada ano é um dia, como o irmão Analício disse, o irmão Osmarino complementou, a gente vai agora pegar um texto bíblico, pelo menos, para a gente afirmar isso na Bíblia. De onde vem essa ideia que a Igreja Adventista tem na hora de interpretar a profecia, que cada dia representa um ano? De onde vem essa ideia? Números 14, 34. Quem puder abrir aí, pode abrir. Números 14, 34 confirma essa ideia de onde que a Igreja Adventista tirou isso. A Igreja Adventista não tirou de lugar nenhum, está na Bíblia, né? Claro que está na Bíblia. Números 14, 34, a Bíblia diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiências do meu desagrado. Se você for pegar também o texto de Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7, tem esse mesmo princípio, de que cada dia representa um ano. Se você interpretar diferente disso, ou for querer interpretar de maneira literal, de que cada dia é só um dia mesmo, você vai ver que as profecias não vão bater. As profecias não vão se cumprir no período correto, como geralmente elas vão se cumprindo. Então, se você pegar dia, ano, você vai perceber que vai dar certo. Agora, a irmã Edileuza, ela comentou algo muito interessante que o guia de estudos, a lição, traz sobre por que a gente interpreta isso, além dos textos bíblicos que eu mencionei aqui. Números 14, 34, Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7, são bases bíblicas. Mas, por exemplo, quando você vê esses números aí de 2.300 tardes e manhãs, 1.260 dias, 1.290 dias, 1.335 dias, são alguns números que as profecias trazem de dias.
Você vai perceber que junto desses números nós temos símbolos. Símbolos como, por exemplo, animais. Se os animais eram simbólicos, os tempos também seriam, não são literais. Porque se os animais não são literais, por exemplo, você vai pegar lá em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 fala que a Babilônia seria um leão com asas. Existe um leão com asas? É claro que não. É só um simbolismo. É simbólico. O animal é simbólico. Se o animal é simbólico, o tempo mencionado ali também é simbólico. Não dá para interpretar uma coisa como simbólica e outra coisa como literal. Se uma coisa é simbólico, outra coisa também é simbólico. Se o animal é simbólico, o tempo também é simbólico. Se o animal fosse de verdade, fosse literal, se existisse um leão com asa, um urso com ossos na boca, se existisse um animal terrível e espantoso com 10 chifres, se isso fosse uma verdade, a gente podia interpretar os dias, 2.300 dias, como dias literais, mas não é. Se uma coisa é simbólico, o outro também vai ser simbólico. Se os animais são simbólicos, o tempo também é simbólico. Então não dá para interpretar 2.300 dias como 2.300 dias só. São 2.300 anos, levando em conta o princípio de ano de Números 14, 34, Ezequiel 6, capítulo 4, versos 6 e 7. Outra coisa importante é que os períodos de tempo são períodos longos. São períodos longos. Por exemplo, se eu fosse pegar e interpretar cada dia como só um dia mesmo, comum, a gente ia ver que o reino da Babilônia ia durar só alguns dias. O reino da Medopérsia só ia durar alguns dias. O reino da Grécia, só alguns dias. O reino romano, só alguns dias. Mas a história comprova que eles duraram muitos anos. Ou seja, é um período longo de tempo. Não só alguns dias. São muitos anos. Então, os 2.300 tardes e manhãs tem muito mais a ver com um longo período de tempo do que só alguns dias, como muitos querem interpretar. Ok? Outra coisa que a lição na segunda-feira também fala é sobre as expressões que são muito peculiares e diferentes, você não encontra em nenhum outro lugar na Bíblia. Por exemplo, quando fala que Lázaro ele ficou 3 dias lá na tumba, é 3 dias literais. Quando a Bíblia fala de profecias, de dias simbólicos, ela traz algumas expressões peculiares que não traz em nenhum outro lugar na Bíblia, como, por exemplo, tardes e manhãs, 2.300 tardes e manhãs. Não está falando só de dias normais, mas está usando uma expressão diferente, peculiar, tardes e manhãs, ok? Agora nós vamos para a parte de terça-feira, que é uma das partes assim, as principais da lição que estudamos essa semana, que é identificando o chifre pequeno de Daniel 7:8. É interessante que Daniel 7:8 fala do chifre pequeno e repete, tem 2 vezes que fala do chifre pequeno. Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, repito. E ambos, tanto Daniel capítulo 7 e capítulo 8, tem algumas coisas que são incomuns. Vamos lá tentar colocar o que é incomum entre os dois. Só um minutinho aqui. Ok. Coisas que são incomuns entre Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8 do chifre pequeno. Para você ver que é a mesma criatura aqui, está falando sobre o mesmo poder. Vamos lá. Primeiro, ambos são chifres, então são iguais. Segundo, ambos são poderes que perseguem, então são iguais. Terceiro, ambos são blasfemos e exaltam a si mesmo. Blasfema contra Deus, vai contra Deus, contra o povo de Deus e exaltam a si mesmo, então são iguais. Quarto, ambos têm como alvo o povo de Deus, perseguem o povo de Deus, então é o mesmo poder. Ambos têm sua atividade no tempo do fim, ou seja, é o mesmo poder. E ambos se estendem até o tempo do fim, ficam até o tempo do fim. Então é o mesmo poder. Não são 2 chifres diferentes aqui, só para a gente começar a compreender sobre o chifre pequeno. Outra coisa, esse chifre pequeno de Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, como eu disse, é a mesma coisa. É o mesmo da besta do Apocalipse, a besta que sai do mar. É o mesmo poder. Quando você lê lá no Apocalipse, a besta que emerge do mar é o mesmo poder, tá bom? Só para você ter uma ideia. E 1.260 anos é o tempo de atuação desse chifre pequeno. Esse chifre pequeno ele começou sua atuação em 538 depois de Cristo e foi até 1798 depois de Cristo. Faz as contas aí, 538 até 1798 dá quantos anos? 1.260 anos, que é o tempo que a profecia diz que o chifre pequeno iria atuar. Pastor, por que começou em 538? De onde tirou essa ideia? Pensa comigo. No ano 538, o imperador
que estava na época governando o Império Romano, que era o império vigente da época, ele então deu poder para que o Papa, o líder da Igreja Romana na época, o bispo de Roma, ele tivesse a mesma autoridade política que o imperador tinha. Em outras palavras, o bispo de Roma, ou o Papa, ele era quase que como o rei do mundo. Ele mandava, o povo obedecia. Então ele começou a atuar de tal forma que aqueles que se colocassem contra a igreja de Roma, contra a igreja do Papa, era perseguido. E o povo de Deus foi perseguido durante 1260 anos pela igreja romana. Tanto que se você for olhar a Idade Escura ou a Idade Medieval, é o tempo em que o povo foi queimado em estacas, devorado por leões em praças públicas e por aí vai. Coisas piores até. É o período em que os valdenses se escondem nas montanhas, colocam a Bíblia dentro da roupa, partes da Bíblia dentro da roupa para que ninguém visse, porque eles se colocavam contra a igreja romana e essa igreja romana perseguiu durante 1260 anos. Por que acabou exatamente em 1798? Porque em 1798, dentro da Revolução Francesa, o Papa Pio VI é preso e ali acabou o poder de perseguição da Igreja Romana, exatamente como a profecia tinha falado. De 538 até 1798, 1260 anos, a perseguição da Igreja Romana ao povo de Deus. Você percebe como que a profecia é precisa no seu cumprimento, não erra nenhuma data? E é interessante que esse chifre pequeno seria um chifre que saía do quarto animal, ali de Daniel capítulo 7. Vamos relembrar algumas coisinhas aqui. É a mesma coisa de Daniel capítulo 2, só muda agora o símbolo. Daniel 2 era uma estátua, Daniel 7 e 8 eram animais. Vamos lá, só para relembrar. Estátua, cabeça de ouro, representava a Babilônia. Peito de prata, representava a Medopérsia. Quadril de bronze, representava a Grécia. Pernas de ferro, o quarto império era quem? Roma. E ali de Roma, da perna, nós descemos para o pé. E o pé era parte de ferro e parte de barro. Quantos dedos nós temos nos dois pés, gente? Lembra aí para mim, quantos dedos nós temos nos dois pés? 10 dedos. 5 num pé, 5 no outro. Ou seja, o Império de Roma se dividiria em 10. Em 10. Se você pegar os livros de história, você vai ver que o Império Romano se divide em 10. Ostrogodos, e aí você vai ver os germânios e vários outros aí se dividindo em 10. Vamos agora para Daniel capítulo 7, os animais. O quarto animal, que é o Império Romano, é o animal terrível e espantoso e tem quantos chifres? 10 chifres. Do mesmo jeito que a perna descia para o pé e tinha 10 dedos, o animal terrível e espantoso tem 10 chifres. E aí fala a profecia, olha que interessante isso aqui, que os chifres são cortados e desses chifres que são cortados nasce um chifre pequeno, que é chamado chifre pequeno, que aí começa a ter esse poder de dominar, de perseguir, de blasfêmia contra Deus, contra os santos de Deus. Você conseguiu entender que chifre pequeno é esse? É um poder religioso, político, que tem poder de perseguir o povo de Deus, que é a igreja do bispo de Roma, que durou esse período todo aí. Então, para a gente identificar o chifre pequeno, você vai em Apocalipse, você vai em Daniel 2, você vai ver Daniel 7, aí perfeitamente que esse chifre pequeno é um poder perseguidor do povo de Deus. Já caminhando para o fim, falamos também sobre o juízo investigativo. O juízo investigativo é o juízo que começa exatamente nesse período depois do cumprimento, né, das 2.300 tardes e manhãs. Terminou 2.300 tardes e manhãs, começa um juízo investigativo, ou seja, começa a ser investigado nos livros lá do céu, começa a ser investigado lá, vamos lá, Analício, deixa eu ver como é que está o Analício aqui, Damires, João Vitor, Nuno, Ale, Kleberton, Doraci, Ivani, tá lá investigando o nome de cada um sendo passado lá agora. Você imagina se o seu nome está sendo passado lá agora e você não tem um pecado que não foi confessado. Você esqueceu de confessar um pecado, ou então tá aí se alimentando com um pecado, gostosinho esse pecado que não desapega dele de jeito nenhum. Imagina, tá passando seu nome lá agora, misericórdia.
A Damires está até passando a mão na cabeça, até suou agora. E eu também fico assim, ó, meu coração aqui, Damires, ó. Eu fico imaginando, se passa meu nome lá e eu não pedir perdão por um pecado, misericórdia, né, Jackson? Já imaginou o negócio? É feio. O juízo investigativo está acontecendo desde 1844, quando acabou as 2.300 manhãs. É interessante a gente perceber que o método historicista, que a gente já citou aqui antes, ele acontece desde o período da Reforma, que é esse método que a gente analisa a Bíblia dentro da história, passado, presente e futuro. Isso acontece desde o período da Reforma, de Martinho Lutero e tudo mais. Todo mundo interpreta dessa forma. Mas essa ideia do juízo investigativo, ele começou a ser estudado no período millerita, que é o período de Guilherme Miller, de 1800 para cá, ou de 1798 para cá, o povo começou a estudar sobre isso. O juízo investigativo, onde o povo de Deus é perseguido. Onde o povo de Deus terminou de ser perseguido e agora começa a ser investigado nos livros lá do céu. Começa a ser investigado num juízo, onde está passando todos os nomes, desde Adão e Eva até nós que estamos aqui. Vai acontecer um outro juízo, que é o juízo comprobatório, que é o juízo que nós vamos estar lá no céu, onde os livros serão abertos e nós vamos ver por que o analista está no céu e o João Vitor não está. Deus que me livre, Deus me guarde. Mas que nós vamos estar todo mundo lá. Mas por que o fulano está no céu e o outro não está? Lá vai ser o juízo comprobatório, que a gente só vai comprovar por que o fulano não está, que o fulano não está. Agora, o juízo investigativo está acontecendo agora lá no céu. Desde o momento em que Jesus saiu do lugar santo para o lugar santíssimo, em 22 de outubro de 1844, que acabou as 2.300 manhãs, o juízo investigativo está acontecendo lá. Então, isso é o juízo investigativo que acontece desde 1844 para cá. E isso, a Igreja Adventista é uma pioneira em entender dessa forma aí, tá bom? E para fechar, falamos sobre tipologia. Tipologia. Eu vou citar aqui alguns exemplos de tipologia, depois eu queria que vocês me ajudassem num exemplo de tipologia. Por exemplo, a história de Oséias é uma tipologia de como Deus trata o seu povo. Lembra a história de Oséias? Oséias, Deus falou assim, Oséias, vai lá e casa com uma mulher que é adúltera. Mas por que eu sou homem de Deus, casar com uma mulher que adultera, uma mulher da vida, e por que eu? Aí Deus explicou, é porque, Oséias, eu queria que você ilustrasse para o povo de Deus como eu trato o meu povo, como eu lido com o meu povo. O meu povo pode ir embora, pode sair de casa, pode me trair, eu vou atrás e busco. É assim que eu quero que você trate a sua mulher. Para ser uma tipologia, para ser uma demonstração de como eu lido com o meu povo. Então, tipologia é isso, é como Deus ilustra ou Deus tipifica, Deus demonstra como ele lida com o seu povo de alguma forma. Por exemplo, Abraão é uma tipologia de Deus também. Quando Abraão vai lá e entrega o seu próprio filho em sacrifício, é uma tipologia do que Deus fez entregando o seu próprio filho. Então, são ilustrações tipificando o que vai acontecer no futuro. Uma outra tipologia, para você terminar de entender, a lição, inclusive, até traz essa tipologia, é a tipologia da peregrinação do povo de Israel durante o período no deserto. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele fala assim, o tempo que o povo passou lá no deserto mostra como nós vamos passar os últimos dias aqui na terra, o tempo de perseguição, o tempo que a gente vai estar fugindo, o tempo que a gente vai passar por lutas e dificuldades, é o mesmo jeito que o povo passou lá atrás no deserto. É uma tipologia, uma demonstração. Explicado isso, eu queria agora, vou até abrir o microfone, eu queria que vocês citassem para mim mais um tipo de tipologia, tá bom? Vamos lá, microfones estão abertos, quem está aí com o microfone no mudo, pode tirar do mudo e me ajuda aí agora. Mais um tipo de tipologia, Jackson, vai lá. Pastor, primeiramente, bom dia, né? Bom dia, com saudade desse povo maravilhoso. O analistazão aí, saudade aí, amigo. Eu gosto sempre da história de Gideão, entendeu? De nós. Então, assim, uma relevância
ao povo que Deus quer salvar, não importa onde esteja. Eu não sei se eu estou certa nesse ponto aí. Com certeza. Voltei, viu, gente? É o que o pastor falou antes. Você sai, mas Deus vai atrás de você. Então, com certeza, Deus tem um propósito muito grande na nossa vida. Mas a maior tipologia na história da Bíblia foi a representação do Cordeiro de Deus, representando Jesus, que viria futuramente salvar todos nós. Essa aí é uma das maiores tipologias que eu acho que está dentro da Bíblia, que mostra a nossa história de salvação através de Cristo Jesus. Muito bom, muito bom. É isso mesmo. É isso mesmo, irmãos Marina. Eu creio, olhando as tipologias bíblicas, nós temos muitas tipologias, mas a maior de todas é o Cordeiro no santuário sendo morto, né? Todas as vezes e mostrando ou tipificando quem é Cristo. Na verdade, o santuário como um todo é uma tipificação de Cristo o tempo inteiro, né? O pão na mesa de preposição é o pão da vida, que é Jesus. Aí você vai ver o altar de lavar as mãos, né? A pia, você vai ver que é Jesus, a água da vida. E todo lugar ali representa Jesus de alguma forma, simbolizando a Cristo. Bom, queridos, a minha internet voltou e você não sabe o quanto que eu fico com orgulho, quanto que eu tenho de orgulho de vocês, de ver que vocês permaneceram firmes aí debatendo, discutindo. Vocês estão de parabéns. Eu fui ali, corri, voltei, deu certo aqui, deu para ajeitar a internet. Se não desse na internet do computador, ia voltar aqui no celular de alguma forma, mas deu muito certo. Que bom. Eu quero terminar esse momento nosso de recapitulação, que é novo, que é diferente. Acho que semana que vem nós vamos ter mais pessoas. Nós estamos nos adaptando a isso aí, mas hoje já foi muito bom poder ter a participação de vocês, tá bom? Então, semana que vem, já deixa aí agendado, nós vamos ter outro momento da Zoom em que todo mundo vai poder entrar, participar, comentar na próxima semana também. Agora nós vamos para a live no Facebook, vou mandar o link para vocês aí, onde nós teremos a mensagem dessa manhã, começando uma nova série, a série Aprendi na Quarentena. O que você aprendeu durante essa quarentena? É o que nós vamos debater agora na mensagem daqui a pouquinho, lá no Facebook. Vou mandar o link para vocês já. Aprendeu a comer, né, Jackson? Vamos então orar, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos aí como você está. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, bom Deus, pelo estudo que tivemos aqui agora, pela recapitulação, por tudo que aprendemos até esse momento. Nós queremos lhe agradecer por tudo, obrigado pelas profecias, pelo método que a tua igreja interpreta a tua palavra. São coisas que aprendemos para o nosso crescimento e para a melhor interpretação da tua palavra. Nos entregamos em tuas mãos, pedimos que ainda permaneça conosco nessa adoração. Da manhã de sábado é o que oramos por Jesus. Amém. Então hoje, nossa série Aprendi na Quarentena. O que nós aprendemos com a quarentena durante esse período aí que nós estamos já em isolamento? O que você aprendeu junto? Nós vamos ver hoje. A proposta dessa série é nós analisarmos o que a quarentena nos ensinou. É extrair lições para a prática de uma vida espiritual. Nós vamos ver aqui, por exemplo, que eu aprendi durante a quarentena, que eu vou dividir com vocês o que eu aprendi. Eu aprendi durante a quarentena, por exemplo, que nós devemos pregar menos. Sabia disso? Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre o que é isso. Nós vamos ver aqui durante essa série, Aprendi na Quarentena, que crise é o tempo de ser solidário. Muito embora a gente pense que crise é o tempo da gente dar uma segurada, não. Crise é o tempo que a gente tem para ser mais solidário. Vamos ver o que é essencial para a igreja de fato nesse momento. Nós vamos ver que a igreja pode até estar fechada, mas o coração deve estar aberto. Quando a igreja está fechada e o coração está aberto, você vai ver que a igreja não para. É o que nós vamos ver durante essa série de 4 sábados aqui com vocês. O que nós aprendemos, no final das contas, com essa quarentena? Vamos começar a tentar entender algumas coisas. Primeira coisa que eu acho que todo mundo pode entender e pode compreender de uma vez por todas, eu senti isso na pele, que coronavírus não é uma gripezinha. Quem concorda comigo, coloca aí no comentário. Coronavírus não é uma gripezinha. Eu não estou falando aqui contra o Bolsonaro não, porque disse que nem foi ele que falou essa frase, eu nem quero entrar no mérito da política aqui, mas parece que não foi ele que disse, parece que foi um médico famoso aí do Fantástico, enfim, seja lá quem foi que disse, mas eu senti na pele que coronavírus não é uma gripezinha de uma vez por todas, de fato não é. Nós aprendemos aqui também durante essa quarentena que o essencial precisa ser valorizado. Por exemplo, Deus
família e saúde. Isso a gente aprendeu com a quarentena. A quarentena nos ensinou que, por exemplo, muita gente tem buscado a Deus mais do que nunca, mais do que qualquer em outro momento. Também a quarentena nos ensinou que a família precisa ser valorizada. A gente está vivendo com a família todo dia em casa e com os filhos, aprendendo a tirar mais tempo de qualidade com os filhos, com a esposa, com o marido, para quem os tem. Mas a gente tem aprendido a dar valor àquilo que é essencial, por exemplo, a família. Agora, uma outra coisa que a gente aprendeu a dar valor, que é essencial, que deve ser valorizado, é a nossa saúde. Quem aqui, a partir de agora, não começou a colocar como proposta? A partir de agora, pastor, eu vou deixar de fazer isso, eu vou passar a fazer aquilo, porque saúde é uma coisa séria. A gente vê que um vírus chega e arrebenta com a gente. Para quem não foi infectado, gente, olha, eu não desejo isso a ninguém, é muito ruim, então cuida da saúde. Outra coisa que a gente aprendeu a valorizar com essa quarentena. Outra coisa que a gente aprendeu com a quarentena, na verdade o Brasil aprendeu, é usar o EAD, a educação à distância. É certo que às vezes você entra numa salas de Zoom aí de algumas escolas, você vai ver criança gritando, pulando. Eu já vi até um vídeo de uma professora caindo da cadeira dando uma aula no EAD. É bem interessante, mas o Brasil aprendeu, porque estava ainda meio que travado, andando a passos lentos. A educação à distância no Brasil estava bem devagar, mas a gente teve que aprender abruptamente como lidar com o EAD. Outra coisa que a gente aprendeu com a quarentena é viver um dia de cada vez. Não adianta você pensar no amanhã tanto e ficar preocupado com amanhã. Vamos fazer plano para daqui um mês, aí daqui um mês já mudou tudo. Por exemplo, eu tiro pelos nossos cultos aqui. Os nossos cultos, no começo, eu só fazia um culto gravado, um sermão gravado e mandava. Aí depois vou fazer o culto inteiro. Aí eu comecei a fazer o culto inteiro. Aí eu vinha, anunciava a oferta, anunciava o hino e ainda pregava. Aí depois eu falei, não, os irmãos têm que participar desse negócio aqui. Aí de repente coloquei os irmãos para anunciarem isso, para fazer aquilo e tal. E foi muito legal, até que o povo começou a cansar de uma programação longa. Vamos colocar só o sermão, uma live, e aí tá dando certo agora. Eu não sei se daqui uma semana isso vai continuar dando certo, pode ser que não, e tem que mudar tudo de novo. Então você percebe que durante a quarentena a gente aprendeu a viver um dia de cada vez, não adianta fazer muito plano para o futuro. Daqui uma semana pode ser que volte o lockdown, Deus o livre que não, mas pode ser que daqui uma semana tudo tenha voltado. Enfim, a gente não tem como fazer tanto plano para o futuro, a gente aprendeu a viver um dia de cada vez. E aprendemos também com a quarentena que o supérfluo, ele tem que ficar para trás. Por exemplo, a gente não preocupa tanto com roupa durante a quarentena. Ah, eu tenho que comprar uma roupa bonita. Para quê? Você vai ficar só em casa? A gente aprendeu que essas coisas supérfluas ficam para trás. A gente aprendeu o que deve ser de fato nossa preocupação. O supérfluo fica de lado. O importante a gente deve preocupar. Como, por exemplo, conta para pagar, boleto, tem comida em casa. É isso que a gente tem que preocupar. Por exemplo, tem muita gente que está me assistindo aí agora, está de pijamão em casa, assistindo deitado na cama. É ou não é? Eu não, eu estou aqui. A gente aprendeu também, algumas pessoas aprenderam, eu não, algumas pessoas aprenderam que durante a quarentena você pode estar aqui, ó, trabalhando no home office, todo bonitinho em cima, mas embaixo não. Embaixo tá só de bermudão. Eu não, hoje eu coloquei o terno completo, até mostrar para vocês aqui, ó. Tô de calça, não dá para ver. Só não coloquei, algumas coisas não coloquei sapato, meia, essas coisas não coloquei não. Não coloquei cinto, não, mas o terno completo eu coloquei, tô de calça, não tô de bermuda hoje. Mas confesso que muitas vezes preguei para vocês só com a parte de cima e a bermuda embaixo. Não me preocupei muito com a arrumação embaixo. Você consegue entender? A gente estava dando valor e preocupando com aquilo que é essencial, com aquilo que é importante. O que eu aprendi nessa quarentena? Quero compartilhar com vocês o que eu aprendi. Eu aprendi a usar o TikTok. Tem alguém mais que usa o TikTok aí? Coloca aí no comentário. Pastor, eu uso TikTok. Coloca aí. Coloca aí, eu quero ver quem é que usa já o TikTok. Algumas pessoas têm visto aí meus stories, enfim, meus status no WhatsApp também, alguns videozinhos que eu tenho usado lá. Eu aprendi a usar o TikTok, eu aprendi a participar de live deitado na cama, eu aprendi a participar ao vivo só com a parte de cima, eu aprendi, por exemplo, sobre um tanto de vírus, não só coronavírus, eu aprendi sobre isso, eu aprendi nome de remédio. Nunca que eu ia pensar que eu ia aprender nome de remédio na minha vida, e eu estou aprendendo um monte de nome de remédio porque eu tive que comprar um monte por causa do vírus, enfim. Eu aprendi sobre tecnologia, aprendi a fazer edição, aprendi a fazer live, aprendi a fazer um monte de coisas que eu não sabia anteriormente. Você já percebeu que durante esse período, eu falei aqui sobre o TikTok, mas devido à quarentena e o povo está em casa, recluso, as pessoas começaram a usar mais as redes sociais. Por exemplo, o Facebook, ele hoje alcança cerca de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Repito, 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Durante esse período de quarentena, o Facebook cresceu 11%.
O Instagram cresceu 70% em números de lives. Ninguém fazia live no Instagram até a quarentena, e de repente aumentou 70%. O WhatsApp aumentou o seu uso em 76%. O TikTok, que eu mencionei aqui anteriormente, teve nesse período agora mais de 1 bilhão de downloads. É o segundo maior aplicativo já mais baixado nesse ano 2020. E teve um aplicativo que a gente usou agora há pouco na Escola Sabatina, que é o Zoom, que teve um aumento de usuários de 2.000%. 2.000% o Zoom. Inclusive, é interessante que já existe uma doença de pessoas que estão cansadas de Zoom. Eu não sei se você está cansado, eu acho que eu também estou. Eu não sei se você está cansado, eu preferi usar a Zoom na Escola Sabatina, porque dá para a gente conversar, dá para a gente ver a cara um do outro ali, mata a saudade. Mas existe já uma doença chamada Zoom fatigue, ou fatiga de Zoom. Pessoa que está cansada de Zoom, sabia? Já existe essa doença. Por que as pessoas estão cansadas de Zoom? Algumas explicações são bem pertinentes. Por que isso está acontecendo? Uma delas é que você tem que ficar mostrando interesse o tempo todo olhando para a tela. E aí você tem que ficar ali, e isso, mostrar interesse, cansa. E outra, tem todo mundo, não é só o seu chefe que te observa, é todo mundo observando. Não é só o pastor que está te olhando, é todo mundo te olhando, te analisando. Olha lá o fulano lá, abrindo a boca lá, tá com sono olha lá, deitou na cama, ih, olha lá, ó, esqueceu que tá com a câmera aberta. Ih, olha lá, o microfone, ixi, olha lá, mandou colocar o Bruno e Marrone. Não tem essas coisas? Pois é, então essas coisas acabou cansando todo mundo de Zoom, porque tem que mostrar interesse, tá todo mundo te observando. E outra, não é carne e osso, é virtual, para prender atenção ao vivo já é difícil, imagina virtualmente, é complicado. Concordam comigo, sim ou não? Pois é. Agora você já percebeu que as lives também estão tendo quedas no seu número de pessoas que assistem? Por quê? Lá no início da quarentena, quando falava de live, o pessoal falava, nossa, que legal esse negócio, é uma novidade, todo mundo assistia. E você pode ver as lives dos cantores. Tinham cerca de 2 milhões de visualizações em alguns cantores. Hoje não passa de 800 mil algumas lives. Por quê? Porque o povo cansou de live também, porque não é mais novidade. Por que hoje a gente está tendo dificuldade nos cultos? Porque não é mais novidade. Quando era novidade, aqui, por exemplo, os nossos cultos, a gente tinha mais de 300 pessoas assistindo. Hoje, nossas lives não passam de 150, 200, até que quando a gente voltou aqui para o Facebook ao vivo, até que chegou a quase 200 pessoas, melhorou um pouquinho. Mas você vê que não é uma coisa que é complicado, porque não é mais novidade. E hoje o retrato das nossas redes sociais mostra exatamente isso. As nossas redes sociais, geralmente as pessoas vivem uma vida que não é sua. É ou não é? A pessoa vai lá e posta uma foto na piscina lá do vizinho. Foi lá um dia, ele tira umas 500 fotos para ter foto para postar o ano inteiro. Uma vida que não é dela. Uma vida que não retrata o que é dela. Você sabe que, agora trazendo para o lado espiritual da coisa, na igreja não é diferente. Na igreja não é diferente. Tem muita gente querendo pregar uma mensagem que não é sua. Querendo pregar o que não é seu. É por isso que o tema da mensagem de hoje é: aprendi na quarentena que eu devo pregar menos. Pregar menos é o tema da mensagem de hoje. Como assim, pastor? Pregar menos. Eu tenho que pregar menos e testemunhar mais. Porque quando eu só prego, eu estou pregando daquilo que não é meu. Quando eu testemunho, eu estou testemunhando daquilo que é meu, da minha própria vida, da minha experiência, da minha vivência, da minha realidade. Isso é testemunhar. Pregar é quando eu prego da vida de outro, do testemunho do outro. É o evangelho de terceira pessoa. Você vai entender o que eu estou te dizendo aqui. O que é testemunhar? Juridicamente, testemunhar é quando você viu uma coisa acontecendo e você é chamado para ser uma testemunha. É assim ou não é? Juridicamente falando, é quando, por exemplo, você viu alguém matando o outro, aí você vai lá como testemunha e fala assim, foi verdade, eu vi fulano matando. Isso é testemunhar, é quando você viu, ou quando você passou na própria pele. Isso é testemunhar, juridicamente falando, perdão. Agora, a vida espiritual também deveria ser assim. Vida espiritual, testemunhar, deveria ser de algo que eu vi na minha vida, a transformação que Deus realizou na minha vida, o milagre que eu vi na minha vida. Pregar através da minha vida. Agora, quando eu falo de testemunhar, quando eu falo de pregar através da minha vida, falar daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu testemunhei, isso requer exposição da minha vida. Não adianta você querer falar assim, pastor, mas a minha vida é minha, a vida é privada, ninguém tem que ver a minha vida não tem que ser exposta para ninguém. Não se engane.
Sua vida é um espetáculo ao mundo. Sua vida é uma exposição, é um teatro aberto, todo mundo está vendo. Você acha que o teu vizinho não sabe as coisas que você anda fazendo? Aquilo que você grita aí na sua casa? Aquele momento que você briga com o marido, com a esposa, com os filhos? Você está bravo em casa? Seus vizinhos estão ouvindo, estão vendo, eles olham o seu comportamento. Olha lá fulano, ó, diz que é crente, mas não é nada. Então nossa vida é espetáculo ao mundo, querendo você ou não. Quer uma prova disso? Tem isso na Bíblia, pastor? Tem. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Abre aí comigo. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Nossa vida é espetáculo ao mundo, não tem jeito, é uma exposição. E testemunhar é isso, é pregar através da vida, daquilo que eu vivo. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, a Bíblia nos diz assim. Olha o que Paulo diz aqui. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Agora ele termina dizendo assim, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos espetáculo ao mundo. Não tem jeito. Todo mundo nos observa. E se todo mundo nos observa, eu tenho que começar a pregar menos e testemunhar mais. Às vezes a gente tem um excesso de Bíblia. E eu confesso, faço a meia-culpa aqui agora. Eu confesso, minhas redes sociais hoje é só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia. Hoje a sua rede social, hoje a sua própria vida, a gente tem que esquecer um pouquinho esse negócio. Me entenda, não me entenda mal aqui. Eu não estou falando que você tem que deixar de pregar a Bíblia. Não é isso. Mas é que primeiro, você não pode chegar numa pessoa que você está tendo o primeiro contato e já chega assim e fala assim, você sabia que não pode comer carne de porco? Você sabia que tem que guardar o sábado? E tome Bíblia, tome Bíblia, tome Bíblia numa pessoa que você não tem intimidade ainda. É por isso que primeiro você tem que se aproximar da pessoa, mostrar a tua vida, pregar através da tua vida, testemunhar mais. E a pessoa vai começar a olhar e falar assim, nossa, mas por que você é diferente? Você vai falar assim, é porque Jesus mudou minha vida. Você vai contar a história da sua vida. Vai começar a contar não um testemunho do outro, não um milagre do outro, mas um milagre que Jesus realizou na sua vida. Isso é testemunhar, por isso que eu digo, é pregar menos e testemunhar mais. Você começa a testemunhar sobre a tua vida, contar o que Jesus fez na tua vida, mostrar Jesus através da tua vida, é exposição da tua vida, é espetáculo ao mundo. Quando começa a fazer isso, você começa então a abrir uma brecha para que quando a pessoa então tiver um momento certo de entender a Bíblia, você vai levar a Bíblia para ela. Aí você vai dizer, ó, mas na Bíblia está escrito isso, isso e isso. Mas acontece que a gente quer entrar logo de soco, ou como diz a linguagem popular, entrar logo de voadora, dizendo assim, é Bíblia e ponto final. Não, calma. Testemunhe mais e pregue menos. Mostre com a vida a prática do texto. Mostre que a tua vida é uma prática do que está escrito na palavra. Mostre através da tua vida que a Bíblia está sendo praticada ali na tua vida. Você pode, por exemplo, através de uma brincadeira que você faz com seu filho em casa, na rua, as pessoas podem ver, olha que estilo de vida essa pessoa está vivendo. Ele tira tempo de qualidade com os filhos. Olha a forma que ele se alimenta. Ele cuida do corpo. Aí ele vai buscar saber por que você se alimenta dessa forma, por que você cuida do seu corpo. Aí você entra com a Bíblia. Primeiro você mostra a prática do texto bíblico com a sua vida, você testemunha, depois você prega. Testemunhar mais, pregar menos. Quando você faz uma corrida e tira uma foto, põe na sua rede social, ou as pessoas estão te vendo correndo, fazendo exercício físico, ou você está fazendo uma caminhada, ou um ciclismo, ou natação, você está testemunhando. Quando você medita em algo e mostra a sua meditação que você fez na sua rede social, isso é testemunhar com a tua vida, é mostrar com a sua vida a prática do texto. Nós precisamos viver menos um evangelho de terceira pessoa. Um evangelho que a gente fala assim, porque fulano teve isso na vida dele, porque ciclano teve isso. Chega de evangelho de terceira pessoa, mais evangelho de primeira pessoa. Jesus fez isso na minha vida, eu vivi isso, eu testemunhei isso, aconteceu isso na minha vida. Que as pessoas comecem a ver Jesus através de nós. Agora entenda, mesmo que isso seja através de nós, mesmo que as pessoas vejam Jesus através de nós, não é sobre mim, é sobre Deus. Não é sobre a sua vida, você não é salvador de ninguém, é sobre Deus. Muito embora você deva testemunhar mais com a sua vida, você não é o centro, não é sobre você, é sobre Deus. Mas eu queria que você entendesse hoje que nós devemos pregar menos e
testemunhar mais. O que eu aprendi com a quarentena foi isso. A gente não tem tanta oportunidade de pregar para pessoas aí fora. A gente pode compartilhar um link, a gente pode fazer isso ou aquilo, mas o que conta mais nesse momento da história do mundo é o seu testemunho, é a sua vida que é capaz de falar forte a cada coração. A minha pergunta é, não é o seu desejo a partir de hoje testemunhar mais através da sua vida? Não é o seu desejo a partir de hoje viver mais um evangelho de primeira pessoa? Jesus fez na minha vida, foi a minha vida que aconteceu isso, isso e isso. Não gostaria de você de mostrar com a sua vida a prática do texto bíblico? Pregar mais através da tua vida? Mostrar Deus através de você? Se o seu desejo é esse, eu queria terminar fazendo uma oração especial por você, para que você seja uma testemunha viva da transformação que Jesus pode realizar na tua vida. Se você deseja mostrar para o mundo quem é Jesus com a sua vida, eu te convido a orar comigo agora. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar juntos. Querido Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença porque nós temos um pedido muito especial agora em nosso coração. Nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor nos ensine a viver o Evangelho, a praticar, ó Deus, o texto bíblico. Muitas vezes nós somos muito ávidos em chegar e pregar logo a Bíblia, mas a gente está vivendo muitas vezes um Evangelho de terceira pessoa. Pregar a Bíblia é importante, mas que a Bíblia seja pregada através da minha vida. Já que a nossa vida é um espetáculo ao mundo, nós te pedimos, ó Deus, que esse espetáculo coloque Jesus como centro. Que a nossa vida possa ser uma prova clara de que Jesus mudou a nossa vida. Queremos viver um evangelho de primeira pessoa, um evangelho em que mostra para as pessoas quem é Deus. E claro, ó Deus, se tiver uma oportunidade, uma brecha em algum momento, nós queremos mostrar a Bíblia para ela, mas que antes possamos mostrar a Bíblia através da nossa vida, mostrar quem Deus é e o que Deus é capaz de fazer através da nossa vida. Que esse Deus que tu és possa ser visto através da minha existência a partir de hoje. É o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um excelente sábado. Foi bom poder te receber aqui agora. Deixa eu só ver aqui quem são as pessoas que estão nos assistindo aqui. Quem mandou um abraço, quem mandou feliz sábado aqui. Estou vendo o Angel Berrar, conhecido aqui de Altamira. Estou vendo aqui a Cida, a irmã Cida. Estou vendo a Edileuza, Osmarino e família. Lucilene. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Sérgio Lopes, o nosso guitarrista aí, muito bom, está dizendo que aprendendo também, aprendeu nessa quarentena a usar o Zoom. Estou vendo aqui o pastor Anderson Titon, estou vendo a Cláudia, estou vendo o irmão Analício, o Lió Menezes, Jean, irmã Maria JR, deixa eu ver quem mais aqui, Ana Dantas, Elane Braga, que legal estar aqui com vocês nesse sábado, Patrícia Lima, Tatiana Siqueira, Lúcia de Jesus. Saúde, o pessoal está mencionando aqui, ô Sérgio, saúde realmente é muito importante, né? Que a gente tem que dar valor nesse período agora. A irmã Cida está dizendo, a gente aprendeu aí nessa quarentena, durante esse período de isolamento aí, que tudo é vaidade, né? Muito bom a participação de vocês. Elizabeth Folgado lá de BH, um abraço para vocês. Saudades de vocês. Deixa eu ver quem mais está aqui comentando. A irmã Doraci dizendo aqui, nós precisamos viver mais o Evangelho. Amém, amém. Irmã Ivani confirmando aqui, é verdade. Maria da Ajuda está aqui com a gente também. Clebson, Clebinho, um abraço para você, meu amigo. Grande abraço. José Sarmento está aí com a gente também. Pessoal comentando amém. Que bom receber vocês aqui. Quero encerrar esse momento de adoração desse sábado com vocês, dizendo que sábado que vem tem mais nesse mesmo formato, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Então, só para relembrar, às 9 horas nós vamos ter a Zoom com a Escola Sabatina, todo mundo podendo comentar, entrar ali, participar. Foi muito bom hoje ter a participação de todos vocês. E logo em seguida, terminando lá, a gente vem para a live aqui com a mensagem da série Aprendi na Quarentena. Semana que vem nós vamos ver que nós aprendemos na quarentena que é tempo de ser solidário. Tempo de ser solidário. Crise é tempo de ser solidário, tá bom? Não se esqueça que hoje à tarde nós temos um JA,
tá bom? Às 15:45, com participação do cantor Luiz Cláudio, nosso JA da Missão Caleb. Terminando ali, você pode correr para a live aqui, neste mesmo canal aqui do Facebook. Quem não me segue aí, pode seguir já para acompanhar a série de hoje à tarde, às 6h30, Fé em Xeque. Deus, Criador ou Imaginação? É o tema, o primeiro episódio da série hoje à tarde, Fé em Xeque. E às 8 da noite tem uma Zoom da Escola de Casais para todos os casais do nosso distrito, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço e um feliz sábado a todos vocês.